Uma declaração rápida aqui, baseado no que você pregou agora. Uma amiga escreveu no YouTube. Ela diz assim: eu sei bem o que você está falando, Caio. Eu e meu marido trabalhamos muito na igreja e saímos sendo chamados de endemoniados em cima do púlpito. E hoje vivemos sem a igreja e com Jesus em uma paz maravilhosa. Amém. E a sua igreja foi com você. Você é a igreja, minha filha. Jesus falou 2 ou 3. É que a gente entrou nessa de que igreja só começa a ser igreja depois de 120. 120, 130. Não, essa é a verdade mesmo. Você sabia que um grupo de 30, uma igreja oficial, não consagra, não dá àquele grupo o status de igreja? Eles chamam de ponto de pregação. Aí, quando a igreja chega a umas 60, 70 pessoas, eles chamam de congregação. E ela tem que passar de 100 e tantos para ganhar o status de igreja. Que isso, é assim, cara? Na Assembleia de Deus, é assim na Igreja Presbiteriana, era assim nas igrejas batistas, era assim na maioria das igrejas históricas, meu irmão. Então, você às vezes ouviu o cara dizer: eu estou doido para fazer a minha igreja ser considerada igreja, mas eu tenho que passar dos 100 e tantos para o meu presbitério deixar de me atribuir apenas o papel de uma congregação. Essa desgraça, que tem só a ver com religião, com números humanos, com tradição e com cultura religiosa, é o que cria essa sensação de desigrejamento. Eu já falei muitas vezes aqui, eu estou falando sobre os desigrejados faz 20 anos. Não é de agora, não. Há muitos anos. Quando eu comecei o caminho da graça, lá em Copacabana, no Posto 6, onde era um café e uma editora, um lugar muito interessante, comecei aquele grupo para os que não tinham igreja, para os desigrejados, há 20 e tantos anos, há quase 22 anos. Então, desigrejado não é nada novo para mim. E meu ministério tem sido a vida inteira acolher, especialmente nos últimos 23 anos, abraçar esses que foram postos para fora. É também por isso que nós criamos o movimento Caminho da Graça, onde todo grupo é igreja. Porque a igreja não é algo que é designado por terceiros, não tem que vir uma ordem de Jerusalém. A Santa Sé não tem que me autorizar. Nenhum líder, bispo, ninguém tem que ordenar. O que Jesus estava falando era de que se houvesse amor e perdão, qualquer 2, qualquer 3, qualquer 4 reunidos, ele ali estaria entre eles. Eu tenho dito a vida inteira. Só pode dizer que está inventando isso alguém que não prestou atenção em nada. Mas os desigrejados têm vindo. E você, minha filha, vive tão bem em casa com seu marido só com Jesus, porque você está ouvindo essa palavra da fé aqui, todo dia, todo dia, todo dia. Tira isso da tua vida, que você vai ver como vai crescer um vazio, e você vai procurar um lugar grande para você se sentir pertencendo a algo. Mesmo que você tenha que passar a vida em silêncio, não concordando com quase nada. Boa parte dos desigrejados são pessoas que pensaram diferente, creram diferente, entenderam diferente, tiveram certeza que aquilo ali era só um presépio, mas não era, de fato, o corpo de Cristo, e em não concordando se manifestaram, e em se manifestando foram expulsos, e em sendo expulsos foram considerados gente desviada, e aceitaram
acertaram a designação. Desviados são eles. Eu deixei a Igreja Evangélica em 1998 com uma declaração: estou deixando de ser da Igreja Evangélica para poder ser evangélico. Porque na Igreja Evangélica, evangélico não significa aquele ou aquilo que carrega a qualidade do Evangelho. Isso é ser evangélico. Na Igreja Evangélica, ser evangélico é pertencer àquela torcida organizada, fanatizada e enlouquecida, como aconteceu com quase 95% dos que estão aí, ou 90%. É uma coisa impressionante. Como mesmo os grupos mais ortodoxos de antigamente botaram galho dentro e estão andando em obediência ao líder ou aos líderes desses rebanhos que são levados para a morte. Então, filho, filha, você está aí com seu marido, seus filhos. Eu estou com saudade de me reunir com os meus irmãos do Caminho da Graça, por exemplo, aqui em Brasília, e no Brasil inteiro. Mas é só saudade, eu não sinto nenhuma necessidade. É saudade, é porque é bom, é porque eu amo louvar junto, eu amo encontrar, eu amo saber como as pessoas estão, eu amo abraçá-las, beijá-las, sentir o cheiro delas, ouvi-las, marcar uma conversa aqui, bater um papo. Eu amo isso, me faz bem, me renova, me humaniza. Agora, eu amo isso, não é um desespero nem uma necessidade. Eu estou aqui há 2 anos com a minha família praticamente, sem sentir falta de igreja, porque nós somos igreja. A gente é igreja, eu durmo numa igreja. Eu durmo num altar com a Adriana. Minha mesa é uma ceia do Senhor. A comunhão dos meus filhos, da família e dos netos e dos agregados é uma comunhão eclesiástica. Livre, espontânea. Outro dia tivemos uma reunião aqui com uns 20, mais ou menos, num círculo, só família. Aí a minha neta Helena levantou e deu uma palavra. A partir de uma música, ela disse que aquela música, como aquela música a tinha salvado quando ela era menina de 7, 8, 9 anos. E ela deu aquele testemunho lindo e todos começaram a ficar emocionados. Aí ela perguntou se o meu neto Mateus, primo dela, sentado ao lado, não queria dizer alguma coisa. Ele falou: eu tenho uma música aqui também, essa música que eu gosto muito, e que, quando toca, me faz bem ao coração. E nenhuma delas era música evangélica. E aí alguém perguntou: mas como é que você interpreta essa música? E ele falou, e era perfeito. E tinha a ver com o evangelho. Aí cada um foi falando, no fim estava todo mundo emocionado. Aí eu contei a minha história com a Adriana, como foi que eu comecei a sonhar com ela, 9 meses antes de conhecê-la, e fui. Depois estava todo mundo naquele show. Que culto maravilhoso, que celebração. Então você é a igreja. Aonde eu chego, chegou a igreja, entendeu? Eles podem querer dizer o que queiram a meu respeito, mas eu sou corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo. Nesse corpo eu tenho dom, tenho graça, tenho profecia, tenho pés, tenho mãos, tenho olfato, tenho visão, tenho audição, tenho boca para falar, tenho mensagem a entregar e tenho vida a doar. Isso é uma existência igreja. E eu encontro milhares de irmãos. Ontem mesmo eu estava aqui conversando com um homem de 57 anos, simpaticíssimo. E ele é filho de uma grande personalidade musical do país.
desde a minha adolescência, e todo mundo conhece o pai dele. Ele estava ali conversando comigo sobre uma angústia familiar antiga, não com o pai, que parece uma pessoa muito boa na relação com ele, com os filhos e com todos, mas ele foi falando, eu fui me apiedando e ouvindo o que ele falou, e nenhuma vez ele falou de Deus ou de Jesus, mas tudo que ele disse que ele queria fazer como solução para o problema dele partia da boca de alguém que tinha que conhecer Deus e Jesus no coração, mesmo que sem nome, porque tudo que ele disse era evangelho, era bondade, era amor, era compaixão, era misericórdia, era justiça, era generosidade, generosidade sem fim, que vem sendo explorada por gente ruim. E ontem eu estava tentando ajudá-lo a não cair no bondadismo, explicando a diferença entre bondade de um lado e bondadismo, que é a bondade adoecida e manipulada do outro. É só olhar aí no portal Caio Fábio que você entende. Então, filha, você é a igreja, vocês todos que estão me ouvindo, entrem aí no meu portal também e procurem o que fazer para iniciar reuniões singelas do Evangelho. Acho que é isso. Reuniões singelas do Evangelho. Se você escrever isso, você vai encontrar uma fala me explicando o que pode acontecer na sua casa. Por exemplo, eu estou construindo uma casa com o dinheiro que irmãos e irmãs aqui, queridos, amigos, amados, alguns eu conheço, outros eu não conheço, que só depositam, que adquirem o tijolinho lá do meu box dos 9 cursos para ajudar a subir a casa. E podem ter certeza, para mim, construir aquele lugar é como quem está construindo uma igreja, onde eu vou morar, onde eu vou viver, aonde alguns Samuéis vão crescer. Como aqui na minha casa, tem Samuel crescendo, tem tanta gente boa, virando gente boa, madura, adulta, no discipulado da família, todo mundo em paz. E aquela casa lá, aquele lugar que a gente já chamou de Quinta das Fontes, porque é um lugar de onde muitas águas vão proceder, literal e espiritualmente, será a minha igreja. Milhões de pessoas serão alcançadas a partir do que eu falei e farei lá. Como milhões de pessoas são alcançadas com o que eu faço aqui. Como aqui nessa casa, milhares de pessoas vieram para reuniões, para cultos, para o caminho do discípulo inteiro, para reuniões as mais variadas. Tanta coisa linda a partir da minha casa. Como o caminho da graça não tem templo, a gente aluga teatros aqui e ali. Quando chegou um tempo que estava tudo muito caro, o povo todo veio se reunir aos domingos, de manhã na escola dominical na minha casa e à noite. Centenas e centenas de pessoas. Então, até os lugares físicos onde eu habito vão se transformando em templos. Eu sou santuário do Espírito, eu sou igreja de Deus, eu sou membro do corpo e a minha casa é um santuário familiar e para todos quantos venham buscar refúgio na graça de Deus. E a partir desse centro de irradiação, milhões de pessoas a mais ainda serão atingidas e conhecerão o Evangelho. Então, é na tua casa, assim como é na minha. Essa é a igreja. Vão reunindo aí com gente boa de Deus, com amigos. Não precisa ter pregações, elaborações. As pessoas não resistem a um convite para orar. Basta chamar, ler um pedaço do Evangelho e orar. Perguntar quem quer oração ou quem quer orar. Uns vão dizer que querem receber. Outros desejarão orar.
E aí, orem uns pelos outros, louvem, e se tiverem uma causa para ajudar, recebam recursos e designem alguém para enviar, ou para aplicar naquilo que venha a ser necessário. Porque toda a Igreja de Deus também compartilha a necessidade dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, dos que não têm, e também investe naqueles que são propagadores do evangelho genuíno, puro e verdadeiro, que alcança e transforma muitos outros. É aí, minha filha, é na sua casa onde tudo acontece.